Bom dia, sala. Bom dia, professora. O nosso grupo contém 4 pessoas. Eu, Bianca, a Isabelle, a Ruth e a Nicole. O nosso grupo ficou responsável pela obra A Árvore da Vida. Essa é a obra que o nosso grupo analisou. Gustav Klimt nasceu em 1862 em uma família simples com 7 irmãos. Seu pai era ouvires na região de Boêmia. Em 1876, Gustav ingressou na renomada Escola de Artes Aplicada de Viena, que seguia métodos artísticos tradicionais. Ele começou a impressionar seus professores e os diretores em 1879. Então, ele acabou recebendo uma bolsa de estudos para o departamento de pinturas. Suas obras tinham muitos ornamentos e desenhos. Klimt tinha muita habilidade para pintar a figura humana. Foi no ano de 1890 que ele começou a introduzir os elementos contemporâneos em suas obras. Gustav tinha muitas relações com as modelos profissionais da época, então começou a ganhar a fama de sedutor. Falam que ele tinha como amantes as damas da alta sociedade, as mulheres que já haviam posado para ele. Seu pai e seu irmão faleceram em 1892. Com o choque, Klimt parou de produzir suas artes e retornou apenas em 1895, com uma estética simbolista, ou seja, com formas planas e naturais, elementos decorativos, muito uso de dourado e figuras feministas. Como ele fazia pinturas com mulheres nuas e provocativas, ele começou a gerar polêmica. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele não retratou a dor do mundo. Ele acabou intensificando as cores e continuou com a sexualidade e pinturas de paisagem. Segundo os pesquisadores, Klimt foi influenciado pela filosofia de Schopenhauer e Nietzsche em relação ao enigma da existência humana. Ele transportava essas ideias filosóficas em seus quadros e acabava provocando um escândalo somado à nudez feminina. Posteriormente, os quadros foram retomados pelo Estado, mas o resultado foi que os quadros nunca ocuparam o seu lugar de destaque, porque acabaram indo para a fogueira dos nazistas em 1945, dentro do castelo Immendorf, sob a responsabilidade das tropas de Hitler. A comunicação por meio de uma obra artística pode trazer alguns aspectos do inconsciente do autor. Na vida de Klimt, ocorreu um acontecimento que o deixou muito devastado, que foi a morte de seu pai e de seu irmão. E por isso ele ficou um tempo sem fazer quadros. Após alguns anos, ele retornou e pintou essa obra. Talvez foi uma elaboração do luto. Ele fez a árvore representando a vida, como uma tendência de expansão, e o tronco dela parece ser robusto, que pode ser representado como uma sustentação do ego, uma força interior diante dos fatos, e a copa que preenche praticamente todo o quadro simboliza a fantasia, que por sua vez traz a ligação com a mulher desenhada na primeira parte, ou seja, a fantasia de que, ao decorrer da vida, a sexualidade dela acontecerá. Ela ainda vai achar algum objeto para descarregar a sua libido. E para enfatizar ainda mais esses aspectos, o autor utiliza a cor dourada, que traz mais energia, alegria e intensidade à obra. A obra do Gustav Klimt, A Árvore da Vida, ela é dividida em 3 mosaicos criados pelo autor entre os anos de 1905 e 1911 por um trabalho encomendado em uma mansão particular na Bélgica. A obra está distribuída em 3 paredes na sala de jantar. A primeira parte, ela representa a espera, representa o tempo presente, uma mulher que espera pelo futuro, por um amor verdadeiro. É uma mulher bela, porém solitária, e por isso aparece vestido com elementos gráficos triangulares, mostrando a sexualidade feminina. Mas também mostra uma certa rigidez, caracterizando por elementos pontiagudos, símbolos não confortáveis e sem fluidez. A segunda parte da obra representa a árvore. A árvore faz menção ao tempo, com suas ramificações espirais que fazem referência à vida espiritual eterna. Seus galhos se espalham por toda a pintura, mostrando que não há fim da subjetividade. As folhas são constituídas por vários elementos, como óleos egípcios e gregos, representando a sabedoria e a proteção divina. Também aparecem formas orgânicas, flores e elementos fálicos, e triangulares, representando os prazeres do corpo, bem como a sua fragilidade. Podemos observar que há um pássaro negro na obra, símbolo de liberdade, mas também de morte física e material. Pode-se observar
que o pássaro está quieto, apenas observando, sem perigo no momento retratado. Ou seja, é apenas uma lembrança que tudo pode ter um fim. Na terceira parte, podemos identificar o abraço. A última parte simboliza o amor, o futuro dessa mesma mulher. A riqueza material passa a não aparecer, e os elementos anticígidos passam a ser substituídos por ciclos, a forma perfeita. O corpo da mulher passa a ficar menos percebido, se envolvendo em um abraço. Sobre a estrutura gráfica, nota-se que a obra é grande, pois se divide em 3 partes. Todo o espaço da parede em que ela se encontra foi ocupado. A proporção parece existir na primeira parte, em que corpo e saia em relação ao tronco e à cabeça são proporcionais. Parece não existir na terceira parte, onde a mulher parece pequena em relação ao objeto que está deitada. Quanto à posição, ocupa lado esquerdo, centro e lado direito da parede. Ainda a qualidade da linha é bem delicada, com características pensadas, por exemplo, a copa da árvore em espiral. Há tantos detalhes que a obra fica um pouco confusa. Para você entender melhor, precisa observar com calma e atenção. Há também uma pressão, um sombreamento na parte de baixo da figura, na base, em que a cor aparece mais forte. Para concluir, Klimt trabalhava com artistas que eram mais tradicionais, ou seja, que criticavam as obras apenas porque ele relatar nudez ou estar relacionado com a mulher. Mas isso fez com que essa característica se tornasse um diferencial, porque além dele estar envolvido com muitas mulheres e ter refletido isso em suas obras, existe também os seus pensamentos, que entram em divergência com alguns costumes sociais, como o patriarcado. O autor, nessa obra, parece mostrar que toda mulher tem seus desejos, fantasias sexuais que precisam e devem ser realizadas, independente do objeto que ela usar para concretização, e que isso faz parte da vida. É uma coisa natural do ser humano e que quando a libido é descarregada para ele, a mulher se conforta, como se mostra na terceira parte. A árvore da vida representa a vida, a sexualidade e a realização dos desejos dele e das figuras feministas pintadas, que simbolizam as mulheres enquanto seres humanos.